Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Acabei de chegar lá da casa da minha mãe, a gente foi almoçar hoje lá. Eu aproveitei e deixei os meninos lá, porque hoje finalmente a gente vai receber o laudo do Samuel. A gente tá aqui se arrumando na pressa pra gente ir lá na clínica agora, que a gente tem que estar lá 3 horas e já é 3 horas. Então a gente tem que ir correndo pra lá, pra gente receber o laudo dele. Hoje a consulta é só comigo e com o Ian, o Samuel não vai participar. Porque a consulta é devolutiva, né? A gente fez a consulta pra entregar, né? Ele pra ela. É assim que eles falam. Pra recebimento, sei lá. E agora é a devolutiva, em que ela vai entregar o laudo pra gente e vai conversar com a gente lá. Então a gente tá indo agora, a gente tá muito ansioso, né? Já tá aqui o Ian. Com certeza. E vamos lá, né, gente? Eu vou filmando lá pra vocês o que der. A gente, Samuel sempre brinca por aqui, ó. Quando ele vem, né? Aí hoje não... Ele não veio. Acho isso aqui tão lindo. Esse banquinho, ó, de lápis. A doutora tá em consulta agora. Tá com uma criança lá, né? Aí... a gente tá aguardando. Deixa eu brincar aqui um pouquinho, gente, que a gente tá muito ansioso. A gente tá nervoso. Ah, é pra me defender, né? Aqui. Tá bom? Acerta não, minha. Acertou. Mas acertei também aquela. A gente tá muito ansioso. Tá ansioso, ó. Eu tô muito ansiosa, gente. Meu Deus do céu. Eita. Tu olha que eu sou míope. Tem que ficar com o bullying. Deixa eu chutar aqui pra lá. Vocês verem aqui. Valha, né? Que coisa. Tá bem aqui, não atendeu. Vou ter que tacar, tá por aqui. Tá. Ah, agora eu quero basquete. Vou basquete. But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story. Simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here.
Esse sapato, gente, eu comprei pra ele de Dia dos Pais. Ao jeito. Olha, tá com um ano, né? Mais ou menos. Tá 1 ano já que eu comprei. Ele usa pra andar de moto. Aí tá só o lenguinho. A furou já. Basear por ela. Pessoal, vamos lá. Terminou o semestre. Como é que foi o final do semestre em relação à escola? Foi bem tranquilo, né? Fez até as provas lá. Preocupados um pouco também, mas foi tranquilo. Mas assim, ele acompanhou. O que é que elas disseram para vocês assim, no final do semestre? Quem pode responder melhor é ele, que ele queria buscar ele na escola. Ela comenta assim. Toda vez que eu ia, ela perguntava como é que estava o andamento das consultas dele, né? Esse dia tá próximo, a gente tá quase terminando já. A gente vai pra última, aí como não entrou nas férias, aí não teve como mais entrar. Mas ela E agora quem está sendo avaliado no mês de julho, não tem nem como levar para a escola para perguntar. Tem que esperar até o agosto, né? Mas elas sempre dizem o que dele na escola em relação à atenção, em relação à tolerância, que não fica muito tempo. Como é que elas falam assim, em relação a ele? Sim, Assim, que ela já mais chegou nesses fala. últimos. Sim, que ela mais fala é que ele tem dificuldade tipo, para se concentrar. Ele ela diz que ele obedece ela bem direitinho, né? Só que questão de... Mas é comportamental, né? Exatamente. Olha, porque a gente tem sempre que ter essas informações, porque uma coisa é a criança na sala de aula com mais 10, 15, 20 coleguinhas. Uma coisa é ele em casa, porque em casa a criança está na zona de conforto dele. Outra coisa é numa sala só com um profissional, eles nem se compara, né? Então, às vezes, a gente até, quando tem, por exemplo, aquele teste, esses daqui, que são são os mais importantes, é o da inteligência e aqueles que até, esse que você preencheu, lembra? Sim. Esse daqui, esse outro aqui que eu acho também muito interessante, que são, né? Sim, que a gente respondeu junto em casa. Né? A questão das características. Esse daqui são informações que só os genitores que convivem com eles. Sim. E é tão interessante que tem criança, adolescente, que é muito difícil avaliar. Porque a mãe mora com outra pessoa, o pai não tem contato, aí já é um outro pai e ela mora com a avó. Aí tem que estar trazendo todo mundo, cada qual fala um pouquinho. No caso é bom quando tá pai e mãe junto, porque até dá para fazer junto, né? Aí tem mais fidelidade. No caso dele, o comportamento dele comigo é excelente. Isso é o grande desafio das crianças na escola atual. Porque às vezes a dificuldade das crianças não é que não saibam, mas é favorecer também o ambiente para melhorar a atenção e a concentração. Uma coisa é eu sentar com o Samuel aqui e fazer a atividade da atenção toda para ele. E ele se sente mais acolhido também. Se ele não sabe, a gente está ali no ato, já faz, ensina como outra coisa, é uma criança que vai ter que ir sozinho na carteira e uma tia lá na frente e os outros, eles não conseguem. Então, se tiver alguma coisa que afete a atenção, a concentração. Eu percebia que ele só tinha um pouco de pressa. Ele fazia e é como que já estava querendo saber o que era o próximo que ele ia fazer. Ele tinha muito isso. Mas ele não era uma criança de ficar com resistência, sem querer fazer. Ele não era uma criança que tem muitos que fazem isso. Tá aqui na cadeira, aí se joga no chão. Tinha cabelo na minha cabeça, inventa tudo. Ele nunca teve nenhum subterfúgio. Ele fez tudo. Às vezes até ele ia na alegria, né? Que tirou 10, tirei 10. Sim. Né? Porque esse teste, que é o teste de inteligência, é esse aqui da caixa de madeira. Ele tem um protocolo que a gente tem que ir respondendo. E realmente, quando a criança vai fazendo, a gente vai colocando um percentil e ele viu que eu estava colocando 10, né? Aí pronto, se empolgou. E realmente ele fez muito bem. Teve uma vez que era até esse daqui. Que foi no dia 22 de maio. Esse teste é tão interessante, olha, ele a parte do teste, ele é chamado padrões. Você vê que ele, a palavra que tem em português é a última, né? Esse mesmo teste, ele é adotado para avaliar a inteligência de crianças nesses países todos. Interessante, né? Interessante. Isso não é caro, viu? Quem tem que trabalhar. Mas vale a pena. Então, eles sempre são assim. Esse teste, olha, tem até aqui na caixa de 2 anos e meio a 7 anos, né? Então, eles começam como se fosse na idade realmente de 2 anos e meio, e aí ele vai avançando na complexidade, porque ele chega até os 7 anos. Sim. Então, aqui o comecinho, né, para eles vão aí
vai dificultando, assim, para eles, aí eles vão ficando passando fácil e vai ficando mais à vontade, né? Mas quando vai chegando, se você perceber, vai ficando mais, vai Dificultando. vai dificultando um pouquinho. Ó, aqui já não é só mais fazer, aqui já é para produzir, mas olha como ele é inteligente, ó, aqui já é página 12. Interessante que essas páginas de teste é sempre de cabeça para baixo da criança, né? Tem que ficar a numeração, você tá vendo aqui, ó? Sim. É pra mim, eu que estou fazendo as anotações. E, ó, realmente aqui é muito bem Difícil. Mas ele foi nenhum momento, olha aí. Difícil. É difícil, gente, isso aqui, olha aqui. Mas ele ficava tentando fazer isso aqui, é muito importante, que a gente chama de tentativas de erro, porque tem criança, quando realmente a tolerância é muito afetada, quando ele começa na primeira dificuldade, não faz mais. E ele foi até tentando fazer, né? Em relação àqueles testes que vocês preencheram, tanto esse que eu mostrei como aquele ATA, que é esse bem aqui, foi um dos testes em que me deram com mais marcações. Foi o dele. Em relação, vamos lá. Essa questão da socialização é uma área bem afetada. Não tem como eu avaliar aqui, porque aqui sou eu com ele. O máximo que eu vou ver é se tiver uma criança ali que ele vai interagir ou não. Mas essa socialização, só vocês vão saber, porque tanto tem a questão da família, dos vizinhos, da escola, tem as informações. Ele tem essa dificuldade realmente de socialização. Tem. Né, que você colocou que ele tem dificuldade de, por ele mesmo, a iniciativa de buscar contato com outras crianças e socializar, difícil. Né? Aqui, manipulação do ambiente, foi a que foi mais marcado, que você colocou que ele nem sempre responde às solicitações, mudança repentina de humor, em relação à frustração, quando ele quer fazer uma coisa que não deixar, ele já muda. Isso. Né? Aqui, risos compulsivos, risco que você não tem às coerência vezes com alguma situação. Isso. Vamos ver uma que também marcou muito. Vamos lá. Exploração dos objetos. Você marcou que ele apalpa as coisas, quando a gente está pegando. Se for deixar, coloca na boca também. Né? Coloca. Em relação ao sono, você colocou que às vezes ele não quer ir dormir, mas ele dorme direitinho. Ele dorme, só que ele não quer ir. Ele não quer ir de jeito nenhum, mas quando ele deita, ele dorme rapidinho. Direitinho, né? Outro que você marcou muito foi em relação à atenção. Quando realiza uma atividade, fixa a atenção por pouco espaço de tempo, ou é capaz de fixá-la, age como se fosse surdo. Esse surdo é que às vezes você chama e ele está com alguma coisa ele não ouve, né? Tempo de latência de resposta aumentada, entende as instruções com dificuldade, quando não lhe interessa, ele então é aquela criança que só tem atenção no que interessa. No que interessa, né? Ele. Resposta retardada, ele às vezes demora, né? E muitas vezes dá a sensação de ausência. Isso. É a dispersão, né? Que às vezes a criança que você chama, parece que ele não está ouvindo. Olha só, como foram, né? Muitos. Então, como eu recebia tanta marcação assim, aí eu fico sempre fazendo a comparação com quando ele está comigo. E o quanto que as crianças poderiam evoluir se de fato existisse a inclusão, né? Porque a inclusão, só de colocar a criança dentro da sala de aula é muito difícil. A inclusão, gente, não é que seu filho tem que estar, por exemplo, vamos lá, pela idade, vamos dizer que a criança tem que estar no quinto ano. Sim, ele está no quinto ano, mas a adaptação da inclusão é que ele vai estar no quinto ano, mas ele vai estar sendo trabalhado que ele ainda não adquiriu. Avaliar o nível da criança, independente da sala que ele está sendo trabalhado naquilo que ele está precisando aprender. Mas o que a gente vê na prática é só lá dentro da sala, né? Aí, às vezes não é difícil a gente se colocar no lugar das crianças. É bom para uma escola dessa só para ficar lá sem fazer nada, né? É só que a gente vê nas escolas. E todo dia tem um povo. Por isso que na primeira oportunidade, quando estão maiores, já abandonam a escola, porque a escola se torna um local horrível, né? Isso. E seria para mim, para vocês, para qualquer um. Enfim, é o sistema, né? Você sabia que não é só escola pública? Pelo contrário, tem escola pública muito boa. Isso é nas escolas particulares, essa dificuldade também. Escolas caras. Tem criança de escolas boas ali na Serra, a mais cara da cidade e
Outra mãe descobre depois, é só um cuidado para 4. Uhum. Tá, né? Eu já ouvi falar Isso mesmo. não é só. Tem público que é muito boa. Aí vai depender muito dos profissionais, né? Então vamos lá. A área mais afetada do Samuel é em relação à atenção, à sustentação. O que é sustentação? É quando você envolve a criança em mais de uma instrução. Você dizer assim, Samuel, pega essa caixa, fecha aqui essa tampa e traz para mim. São vários comandos ao mesmo tempo e a criança tem dificuldade de sustentar a memorização para aquela ação. Você colocou aqui num desses testes que essa questão de atividade de vida prática, ele não consegue Isso. muito, né? E ainda tem mais para de vida diária do que de vida prática. Em casa, o que é que ele ajuda você? Em que? O que ele consegue te ajudar? Agora ele começou a pedir pra varrer o chão, pra fazer alguma coisa pra me ajudar, porque ele disse que não quer que eu faça sozinho. Aí ele pede pra lavar uma louça, pra alguma coisa, mas sempre perguntando o que é que ele tem que fazer. Aí, às vezes ele fica disperso, assim. Olha, aqui nos movimentos estereotipados e repetitivos, eram 8, aí foram marcados 1, 2, 3, 4. De 8 marcado a metade. Isso aqui foram vocês dois que fizeram, né? Isso. Então aqui, vamos lá. Ele tem estereotipias com as mãos, que aqui foi marcado. Olha e brinca com as mãos e os dedos. Sim. Né? Principalmente Tá quando com ele os tá olhos assistindo. verdes, Sim. diante de quais situações? Barulho, ele tampa a orelhinha. Algum barulhinho que ele não gosta, ou barulho da máquina, aí ele tampa a orelhinha. Né? Vamos lá. Dá pontapés. Ele fica, às vezes ele tá sentado e ele fica balançando a perninha. Faz caretas e movimentos estranhos com a face? Faz. Direto. Mesmo ele sozinho, não precisa? Mesmo sozinho, aí ele começa a rir sozinho. Aí aqui a parte do perigo. De 3, vocês marcaram 2. Vamos lá. Expõe-se a risco sem ter consciência do perigo. Aí foi marcado. Sobe em todos os lugares. Sobe. Ele Ele é né? inquieto demais. E parece insensível à dor. Já houve alguma situação Houve. que vocês esperavam uma reação e apresentou outra? Sim, uma vez que até hoje eu me lembro direitinho, que o tio dele estacionou uma moto lá em casa. Aí ele encostou sem querer as costas na descarga da moto. Nossa. E queimou muito, muito, muito. E ele não esboçou reação nenhuma. A gente ficou desesperado lá e a pele dele ficou aquele branco quando tá muito machucado. E ele não esboçou reação nenhuma. Nenhuma. E o tio dele desesperado. E ele, nada, ele tranquilo. E aquilo com certeza doeu. Das dores mais. E isso e aquilo com certeza deve ter doído Quando muito. ele cai, que vocês percebem assim, uma queda, uma situação assim, Ele só esboça alguma reação de tristeza quando a gente vai adular até ele. mas aí é de sentimento, mas de dor mesmo, assim, dele topar, dele cair, ele não é. Não. Tem muito essa. Não. Olha, essa escala, tanto que aqui em cima tem assim, escala de traços autísticos, né? Aqui é só comportamento dentro do espectro do autismo. Quando vocês preencheram isso aqui, vocês não conversaram, não chamou a atenção de vocês, assim, vocês identificando tantos traços, vocês não já... Sim, a gente já... Porque assim, desde sempre a gente já pensou, né, que ele com certeza deveria ter alguma coisa. A gente não sabia o que era, mas sabia que ele tinha Ele, alguma coisa. quando tinha, assim, 1 ano, mês, vocês já perceberam, assim, Já. alguém chegou da família e comentou, olha, Não, acho que as pessoas... a gente percebia, mas as pessoas têm muito medo, né, de chegar pra pessoa e falar. Mas a gente mesmo por si só já percebia que ele demorou pra falar. Ele criança que vocês estimulavam ou chamavam pelo nome ou um som, ele não... Ele não atendia, ele sempre foi assim, não atendia. Aí tinha pessoas que chegavam pra brincar, né, bebezinho chegava pra brincar com ele, as pessoas, né, fazer careta ou fazer coisa. Não, ele ficava sério, até a pessoa falava, ele é menino sério, muito quieto. Não respondia aos estímulos, Não, né? nada. A alimentação, ele mais novinho também era mais como era, assim... Ele, até ele ir pra escola, ele só queria tomar leite na mamadeira e eu ficava muito preocupada. Lembra? Só leite na mamadeira. Leite bebido. Nem mingau, nem nada, só o leite bebido mesmo. Sopinha nada, ele não queria, ele só queria o leite mesmo. Aí, atualmente, até vocês informaram que ele gosta de ovos, né? Gosta Isso. de arroz. Arroz, aí ele come macarrão. Feijão ele rejeita também às vezes. Carne ele não come, frango ele não come. E se ele sentir uma texturazinha de, assim, mais... uma gordurinha, né? Uma coisa assim, ele fica enjoado. Aí ele tem que cuspir, senão ele provoca. Ele não come.
Ele não come. Aí ele não toma mingauzinho também no prato, né, que a gente coloca, os irmãos dele tomam e ele não. E em relação a hoje, em relação às outras crianças, ele já interage mais com uma cara? É difícil ele interagir. Ele brinca mais só. Porque Ele- aqui tem uma isso. parte que você colocou que ele prefere. Ficar sozinho, ele prefere ficar na dele. Mas quando eu vou buscar ele na escola, a gente chega, ele não sabe que a gente tá chegando, né? Aí fica lá no cantinho dele brincando com Sozinho. um bloquinho, as pecinhas que ele gosta. E ele é ótimo, né? A avaliação, pessoal, ela não é fim de nada, ela não é, não é sentença de nada. Pelo contrário, ela é um começo, né? Sim. Um começo para nortear o que é a necessidade da criança, as dificuldades. Antigamente, se trazia muita ideia do TEA, porque não sei se vocês têm essa percepção, mas assim, antigamente, porque eu sou bem mais velha, mas antigamente quando se falava, nem se ouvia falar de autismo, não ouvia. Ouvia aquelas, a gente sabia que tinha na rua, às vezes tinha uma criança ou um jovem, um adulto, que tinha alguma questão envolvida de saúde mental, e era escondido. Ninguém nem sabia, às vezes, que tinha aquela pessoa na casa ou na família. Quando começaram os casos surgirem, ainda mais aquelas crianças, casos mais graves, né? E antigamente o autismo ele era definido por autismo leve, moderado e grave, né? Então até essa nomenclatura já mudou, hoje é nível, né? Que é o nível de suporte, é 1, 2 e 3. Aí teve uma novela da Globo, não sei se vocês lembram, que tinha um personagem autista. João de Deus, acho que era. Não, tinha uma personagem, uma jovem, adolescente autista. Então, a partir daí, o autismo popularizou. Ah, eu acho que eu sei qual mais, que ela né? casou, que é aquilo que ela casa. Eu sei que ela era até aquela atriz que era azul. Sim, é essa Isso, novela alguma mesmo, coisa, né? isso. E aí, hoje, já nós estamos numa realidade completamente diferente, né? Então, hoje, autista não é mais aquela ideia daquela criança ou aquele adulto que era totalmente comprometido, que realmente precisava de ter sempre um suporte de alguém, que não tinha como viver uma vida normal como todas as crianças. Hoje já está diferente. Por exemplo, eu tenho 2 colegas de trabalho que têm diagnóstico de TEA. E um passou num concurso aqui para outra cidade e quebrou minhas pernas. Eu confortava muito com ele. Pessoa maravilhosa. O outro também tem, permanece lá, concursado também, trabalha na área da saúde mental. Então, hoje em dia, o diagnóstico de autismo não se tem mais a ideia de ser incapacitante, né? Então, também elimina esse TOD do Samuel, graças a Deus, não tem essa questão de TOD. Outro ponto relevante, que também não tem comprometimento, é a inteligência. O QI do Samuel, o QI dele deu 105, que são essa parte aqui, que tem essas três colunas. Sim. O Som R fez teste, ele avalia a capacidade de pensar e executar. A nossa inteligência, gente, é isso, é a nossa capacidade do pensar e do pensar se a gente consegue executar. Então, quando há coerência e entendimento dos conceitos do que está fazendo, isso significa a nossa inteligência. Então, olha, o QI do Samuel deu 105. Geralmente, as crianças dão 98, 97, dá muito 97, até 110, que é um nível de inteligência. A partir de 105 já é um nível muito bom de inteligência. Então, ele não tem nenhum comprometimento de achar que ele não aprende isso ou não aprende aquilo. Isso aí já faz com que você olhe para o seu filho com um olhar dele ter igualdade com todas as crianças, nessa questão de aprendizagem. Sim. O que muda para ele é como que eu vou ensinar. Por isso que eu cito no início, ele comigo, uma pessoa, aí para ele, que já tem essa questão da atenção afetada, numa sala com tanto estímulo, quando a pessoa tem TDAH, por exemplo, numa sala de aula, até um mosquitinho acolá é mais interessante tirar a atenção dali. Então, tem esse tempo da velocidade de processamento. O tempo de velocidade de processamento é o tempo que a criança tem de aprender ali o que está sendo ensinado. Se eu não tenho atenção, o tempo que eu olho para cá, eu já estou perdendo aquilo que está sendo ensinado. Mas se eu estivesse com ele numa sala, não é diferente? Então, geralmente, nós somos obrigados a colocar no final, que é uma questão de protocolo, que esses relatórios eles têm uma forma que
tem um padrão de que informações que são obrigatórias. No final, a gente tem que colocar os encaminhamentos e direcionamentos. Então, aqui eu coloquei estimular atividades com outras crianças, porque a parte social é a mais afetada, né? O neuropediatra se faz importante também. É tanto que vocês vão retornar, né? Com o relatório. Psicologia também, porque na psicologia entra esse último aqui, que é a orientação parental, é o envolvimento dos pais nas terapias, porque a criança vai para a terapia, passa 50 minutos, mas fica em casa a maioria da parte do tempo. Então, se não houver a orientação para a continuidade do trabalho que é feito na terapia em casa, e os pais também terem a quem recorrer e trazer informações, tem que haver essa orientação parental. Atendimento aqui eu coloquei psicopedagoga, porque tem que colocar de uma forma mais fundamentada. Mas aqui pode ser também um reforço, mas um reforço escolar que não seja ele com mais 3, 4 crianças, porque senão vai dar a mesma, vai render a mesma questão da sala de aula. Geralmente o reforço para essas crianças que têm mais dificuldade na atenção é melhor individual. Ele realmente está dentro do espectro de TEA, né? E aí entra a questão do TDAH em relação à atenção. É tanto que eu coloquei aqui a predominância desatento. O que eu estou querendo dizer? Que é em relação à dificuldade dele de atenção e concentração. Eu acho que vocês até já esperavam, né? Né? Mas olha, isso aqui em nenhum momento, isso aqui tira do Samuel todas as chances que tem todas as crianças da idade dele. De forma alguma. QI 105. Acho que não lembro qual foi a criança que eu atendi nos últimos tempos aqui do 105. Geralmente dá essa faixa, 97, 98, ele deu 105. Então ele é um nível muito bom de inteligência. Comigo em sala, ele ficava o tempo sentado e trabalhando, talvez não permaneça na escola 1 hora sentado e produzindo, porque tem toda essa questão dos estímulos e tem a dificuldade dele com relação à atenção. Mas vejam se vocês podem conseguir, por exemplo, um reforço escolar. Ele sozinho, isso já ajudaria muito. Se fosse possível, eu vejo como um suporte também muito bom. Eu não sei como é aqui em Tianguá, que tem os atendimentos de crianças, das crianças, assim, vocês sabem? Tem uma tia Naná, não sei como é que funciona. Deve ser criança demais também, né? Talvez. Também, quando vier para o Dr. Cláudio, e conforme for e dar ou não, conforme querer que vai, né, definir, também vá atrás dos direitos também da criança, para favorecer inclusive o melhor para ele. Então, se o Dr. Cláudio laudar, primeiro que você vai atrás, dê entrada, para ter um direito para ele. Ele tem direito um LOAS, um PPC, né? Dê entrada porque justamente vai favorecer pagar uma terapia, né? Aqui tem um psicólogo muito bom, que é até um rapaz, o Rodrigo. Ele é excelente. Às vezes não posso ir toda semana, mas eu vou pelo menos quinzenal, é melhor do que ele ficar sem nenhum atendimento. Porque principalmente para as questões dos conceitos, as questões de comportamento, a questão de rastreamento de memória, orientação aos pais, isso é muito bom. Se dá entrada em algum benefício para ele, por exemplo, então quando vai com a perícia, leva o laudo, leva de todos os profissionais que já atenderam, isso também favorece muito lá, ver com outro olhar, realmente. A criança requer cuidados, né? E também os pais têm muito cuidado, investem na criança. Aí você veja com o Dr. Cláudio. Se fosse meu filho, eu investiria num reforço individual e eu também na terapia. Não sei, porque eu não sei como é aqui em Tianguá. Eu sei que tem esse tia Naná, que atende muita criança, mas eu não sei como é o acesso, porque deve ser muita criança, né? Mas tem um CAPS infantil, né? Aqui tem um CAPS infantil, também é uma boa também de procurar, porque deve ter psicólogo, deve ter todos esses profissionais também. Ou também, se for o caso, assim, hoje em dia tem muitas opções, né? De certa forma. Tem o CAPS infantil, né? Tem não sei como é que a gente chama, porque eu não sou daqui, mas tem também, se for o caso, tem esse psicólogo daqui que ele é muito bom, o Rodrigo. E na escola, se ele deixa para
talvez vocês vão ter tempo do Dr. Cláudio antes do retorno da escola em agosto. Pronto, que aí quando for em agosto você já, né, já até para elas verem o que é que pode fazer por ele, porque do jeito que está, não. Aqui, ó, ele precisa de um suporte maior. Sempre, não, nunca esqueça. Gosto muito, até por isso que eu gosto de riscar. Ó, que 105. Ou seja, só isso aqui, se fosse meu filho, já tava falso. Porque ele pode estudar, se a inteligência dele é boa, então meu filho tem capacidade de aprender tudo, de seguir, de estudar, de se formar, tem capacidade para tudo. Gosto sempre de trazer exemplos dos meus colegas, porque às vezes a gente pensa, não, é estimular, não tratar a criança com diagnóstico, trata como uma criança com todas as outras, estimular, reforçar o que tem de positivo, envolva nas atividades de casa, isso é muito bom, você está dizendo que você está sempre perguntando. Sim. Quando ele fizer elogio, ainda bem, olha, eu conto com você para me ajudar. Ele escreveu aqui, olha, fez até para mim um buquê. Na despedida fez essas rosas para mim, no último dia que ia fazer um presente para mim, fez esse buquê. Então, assim, ele é uma criança maravilhosa. Então, como você mesmo diz, a gente já esperava mais, não é porque esperava que, não. Olhe para ele com o olhar de uma criança como as outras. O que ele precisa é só uma forma que eu tenho que favorecer que ele aprenda igual aos outros. Porque se não tem como colocar uma criança na sala e achar que ele vai ter a mesma, corresponder ao mesmo estímulo dos outros quando ele tem uma dificuldade da atenção, da concentração. Eu vejo a parte do autismo, mas na parte de relações interpessoais. A questão mais social, relação com os outros, né? Mas isso não impede. Olha, a escola é o meio social, primeira família, depois a escola, né? Então ele já está integrado, pelo que vocês falam assim, as professoras encostam dele, né? Não é aquela criança que chegou e... Não, ele é uma criança comportada. Ele é bem Desenvolve comportado. vínculos, as pessoas gostam dele. Samuel vai longe. Vou avaliar se fosse igual a Samuel. Tá até ótimo. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs. Tô aqui, gente, na casa da minha mãe, ó. Aí tá aqui o Puielzinho. Tá com febre, eu cheguei agora, eu tô vendo aqui que o bichinho tá com febre. Com a bochecha rosa. Mas já já a gente vai pra casa, né? E eu posso dobrar isso? Pode. Tá ali o Ian, morto com farofa. Sério. Aí tá aqui, gente, um papel que ela deu pra gente, né? O laudo psicológico de avaliação neuropsicológica. Aí tem aqui várias coisas sobre ele que a gente respondeu. Eu não vou mostrar muito pra vocês, né? Porque isso aqui é, assim, pro doutor avaliar, né? Mas tem sobre o QI dele, que ela falou que é muito alto. Aí, gente, ó, ela explicou que se tivesse ficado nessa colunazinha aqui cinza, era sobre algo, né? Aí, se tivesse ficado nessa outra aqui, era outra coisa. E tudo que a gente respondeu sobre ele, tudo que ela viu sobre ele, deu aqui nessa outra coluna, que aqui é sobre o aspecto autista. Então, tudo coincidiu com o aspecto autista. Tudo. Tudo que foi falado, tudo aí tem aqui sobre, né, cada coisa, ó. Aqui mais perto. Olha. E é isso. Aí a gente tem que voltar lá pro neuropsicólogo pra ele dar o nível dele de autismo. Já tô aqui em casa, tô editando o vídeo e vim falar um pouquinho com vocês bem rapidinho. Como vocês puderam escutar, né? Sim, o Samuel, ele tem autismo e ele tem TDAH. Então, assim, a gente tá feliz, porque agora a gente tem um norte, sabe? Ah, por que ele não presta atenção? Não é porque ele é uma criança
que não se comporta. É porque ele não consegue prestar atenção. Ah, por que ele não presta atenção na escola? Porque ele não consegue. Então, assim, agora a gente tem um norte, a gente sabe quais providências tomar, né? Ela pediu pra gente ir, primeiro passo, a gente ir atrás de um reforço escolar pra ele. Eu perdi o fio da meada, eu tô aqui. Então, a gente vai atrás de um reforço escolar e ela pediu, gente, para que o reforço escolar fosse a professora e ele. Eu tenho até que procurar alguém que faça esse reforço escolar. Vou falar com algumas colegas que são professoras, né, para ver se algumas delas trabalham assim. E, gente, né, eu não sei nem o que falar para vocês, gente. Eu acho que eu tenho que organizar a minha mente direitinho, para eu poder falar com vocês com clareza, né? Explicar para vocês desde o princípio o que a gente vem percebendo, tudo. E outra coisa, a gente vai voltar para o neuropsicólogo, que é o Dr. Cláudio, que foi o primeiro que atendeu o Samuel, que ele encaminhou para a psicóloga. E agora a psicóloga pediu para a gente voltar para o neuro. Então, ele que vai dar o nível dele, se é 1, 2 ou 3, o nível do autismo dele. E ela aconselhou, né, a gente, assim que a gente recebeu o laudo com o neuropsicólogo, o neuropediatra. Gente. Assim que a gente recebeu o laudo com o neuro, a gente ia atrás dos direitos dele, né? Porque ela disse que ele vai ficar fazendo consulta, essas coisas. E ele vai pro fono, né? Fonoaudiólogo, que ele precisa bastante. Gente, eu tô feliz, sim, porque a gente sabe o que é que o nosso filho tem. Ai, gente, mas eu tô assim, não sei. Eu sabia que ele, sabe? Que ele era especial, que ele era diferente. Mas agora, gente, depois dessa certeza, né, eu fico tão assim, preocupada de como é que a gente vai encaminhar tudo a partir de agora, porque, gente, eu acho que eu vou fazer outro vídeo depois conversando com você direitinho agora. Agora eu não consigo. Na hora que ela falou pra gente, né, que ela disse que ele faz parte do TEA, eu fiquei muito assim, eu fiquei segurando a lágrima, sabe? Ai, gente, mas, né, vamos lá, bola pra frente. Como ela disse, ele é uma criança muito inteligente. Ele sempre soube. Eu sempre falo pra ele que ele é uma criança muito inteligente, muito gentil, especial. E não é porque agora ele tem um laudo que isso muda. Ele vai continuar sendo uma criança inteligente, uma criança gentil, uma criança especial. Ele sempre vai ser. E é isso, gente. Depois eu converso mais com vocês, porque agora, né? Depois eu converso com vocês direitinho em outro vídeo. Se vocês quiserem estar acompanhando a gente lá pelo Instagram. Depois eu acho que eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá. E se vocês quiserem, tiverem alguma curiosidade, vocês podem estar indo lá. Tá, gente? Que depois eu faço um vídeo respondendo a pergunta de vocês. Então, um beijo, tchau. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau!